Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lema e é sempre um prazer te receber por aqui. Provavelmente, você já deve ter escutado a história sobre a maldição dos Kennedys, que geralmente é o nome usado para descrever uma série de tragédias que tomaram conta dos membros da família. Alguns apelam para a contínua má sorte dos Kennedys como uma terrível maldição. Joseph Patrick Kennedy era milionário e político norte-americano, descendente de irlandeses, que nasceu em uma família de políticos da Nova Inglaterra, que, apesar do nome, é uma região dos Estados Unidos. Joseph Kennedy se casou com Rose Elizabeth em 1914. Os dois tiveram 9 filhos, muitos dos quais acabaram morrendo de forma trágica. O filho mais velho do casal, Joey Jr., foi preparado para ser um grande político desde que era uma criancinha. Mas em 1944, ele, infelizmente, morreu enquanto servia como piloto durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, um acidente de avião matou Kathleen, a 4ª filha do casal. O acidente aconteceu em 1948, enquanto ela estava voando na companhia do namorado da Grã-Bretanha para o sul da França. Após a morte do primogênito, o segundo filho do casal, John Kennedy, passou a ser o escolhido para ser o político da família. E, de fato, ele foi o 35º presidente dos Estados Unidos em 1960. Mas, infelizmente, 3 anos depois, ele foi assassinado em Dallas, no Texas, enquanto circulava no automóvel presidencial. Até então, o casal perdeu 3 dos seus filhos. Mas as tragédias não terminam aqui. Em 1968, o 7º filho do casal, Robert Bob Kennedy, foi baleado na cabeça durante a campanha eleitoral para se tornar presidente e acabou morrendo. Em 1969, o caçula da família, Edward Ted Kennedy, se envolveu em um acidente de carro. Dessa vez, os Kennedy não perderam um membro da família, mas o acidente vitimou uma mulher, fato que deu muita dor de cabeça para Edward. Todas essas tragédias fizeram muitas pessoas desconfiarem sobre uma maldição que assola os Kennedy. E, de fato, vamos concordar que é muita coisa ruim para acontecer com apenas uma família. Só que ainda é o caso de uma filha do casal que pouca gente sabe sobre sua vida. O motivo? Aparentemente, os Kennedy preferiram ocultar a história da filha mais velha. E hoje você vai saber o porquê. Rosemary Kennedy nasceu em uma sexta-feira 13, olha só, em setembro de 1918. Ela foi a 3ª filha de Joseph Rose e a primeira menina da família. Em 1918, o mundo vivia uma situação parecida com a que vivemos nos últimos anos. A gripe espanhola estava se espalhando pelo mundo e, no final, matou entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas. No dia em que Rosemary nasceu, por causa da pandemia, o obstetra que faria o parto acabou se atrasando. Embora a cabeça do bebê já tivesse começado a sair, a enfermeira não queria que o parto acontecesse sem a presença do médico. E por isso, ela manteve a cabeça de Rosemary no lugar do canal do parto por quase 2 horas. Só que a inexperiência da enfermeira teve um custo muito alto. A falta de oxigênio durante o nascimento causou danos duradouros ao cérebro, resultando em uma deficiência mental. Embora Rosemary fosse fisicamente parecida com seus familiares, seus pais logo perceberam que ela tinha algo de diferente. Quando criança, Rosemary não conseguia acompanhar seus irmãos nas brincadeiras, como jogar bola no quintal ou correr pelas ruas do bairro em que moravam. A falta de inclusão, muitas vezes,
fazia com que ela experimentasse alguns ataques que mais tarde descobriram que, na verdade, eram convulsões ou episódios relacionados aos seus problemas mentais. Após anos sem saber o que tinha acontecido com Rosemary, médicos a analisaram e disseram aos Kennedy que era uma consequência da falta de oxigênio provocada por um acidente uterino, vivendo em uma época em que as pessoas como Rosemary eram excluídas do resto da sociedade. A família sempre tentava esconder a filha do resto do mundo. Eles tinham medo de que as pessoas associassem a família a genes defeituosos. Temendo as repercussões, os pais de Rosemary a tiraram da escola e contrataram um tutor para ensinar a garota em casa. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial começar, Joseph Kennedy foi nomeado embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido. Essa provavelmente foi a melhor época da vida de Rose. Ela foi enviada para uma escola que usava um método Montessori. Essa metodologia é baseada em pesquisas científicas e empíricas e é caracterizada na promoção da autonomia e da liberdade individual, sempre respeitando os limites do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. Em teoria, esse era o tratamento ideal para Rosemary Kennedy. Ela se sentia muito bem na escola e costumava dizer que era o lugar mais maravilhoso que tinha conhecido. Ela prosperou muito enquanto esteve nessa instituição. Mas aí as atitudes do seu pai colocaram seu aprendizado em xeque. Joseph apresentava uma clara simpatia pelo nazismo e fazia declarações afirmando que o Reino Unido não poderia vencer a guerra. Com isso, ele foi aposentado como embaixador. De volta aos Estados Unidos, a partir de então, a vida de Rosemary foi um verdadeiro inferno. Todo o progresso que ela tinha tido até o momento foi por água abaixo. E ela passou a ter ataques de raiva cada vez mais intensos. Ela foi enviada para um convento, onde sua situação ficou pior. Rosemary sempre fugia do convento e era encontrada em bares da região. A família tinha medo dos perigos que a filha corria, principalmente por colocar em risco as ambições políticas dos Kennedy. Foi então que o pai de Rose teve a péssima ideia de submetê-la a um procedimento chamado lobotomia. Quando essa técnica surgiu, a promessa era de que a lobotomia curasse pessoas com deficiência física e mental. Basicamente, este procedimento fazia a eliminação ou separação das vias de comunicação dos lóbulos do cérebro. Só nos Estados Unidos, estima-se que foram feitas 5.000 lobotomias por ano durante a década de 1940. A promessa era transformar pacientes que eram um problema para suas famílias e um incômodo para eles mesmos em membros úteis para a sociedade. Ao mesmo tempo, muita gente alertava sobre os riscos do procedimento. Embora algumas vezes parecesse eficaz, em outras, o procedimento era destrutivo. Em um caso famoso, uma mulher descreveu sua filha, que passou por uma lobotomia, sendo a mesma pessoa por fora, mas um novo ser humano por dentro. Apesar dos alertas, o pai de Rosemary Kennedy não hesitou em inscrever a filha nos procedimentos, pois parecia que essa era a última esperança da família Kennedy de que ela se tornasse uma pessoa normal. Sem que a mãe soubesse, Rose foi levada para fazer a lobotomia. Primeiro, os médicos perfuraram o seu crânio e depois começaram a cortar os lóbulos frontais do seu cérebro. Enquanto isso, Rose estava acordada e amarrada em cima da mesa de cirurgia. Em pouco tempo, ela desmaiou e o procedimento foi um verdadeiro fracasso. Rosemary Kennedy tinha apenas 23 anos quando fez a lobotomia. Depois, além de não ter tratado os seus problemas intelectuais,
Ela também não conseguia mais falar ou caminhar direito. Estava completamente incapacitada. Ela foi transferida para uma instituição onde passou meses fazendo fisioterapia para tentar recuperar sua mobilidade. E mesmo assim, ela recuperou apenas parcialmente os movimentos de um dos braços. Rose foi praticamente abandonada por sua família. Ela não recebeu visitas por longos 20 anos, até que foi visitada pela mãe depois de ter um derrame. Na ocasião, Rose teve um ataque de raiva e tentou atacar sua mãe. Talvez fosse essa a melhor forma de expressar o que sentia por sua família. A essa altura, a família Kennedy percebeu o que havia feito com Rosemary e logo começaram a defender os direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Na década de 1960, Eunice, irmã de Rosemary, publicou um artigo revelando que a irmã tinha nascido com deficiência intelectual. Em 1968, ela também fundou as Olimpíadas Especiais, que atualmente é a maior organização esportiva do mundo para crianças e adultos com deficiências físicas e intelectuais. Quanto a Rosemary Kennedy, ela passou o resto da vida esquecida pela família. Ela raramente recebia visitas e estava sempre acompanhada das freiras que cuidavam dela. Rosemary passou os últimos dias de vida em uma cadeira de rodas e morreu em 2005, aos 86 anos de idade. Hoje em dia, as coisas são bem diferentes. Se antes pessoas com deficiência intelectual ou algo do tipo eram escondidas na sociedade e jogadas em instituições duvidosas, atualmente muita gente se preocupa em fazer um belo trabalho de inclusão, felizmente. Mas, infelizmente, esse não foi o caso da família Kennedy, que preferiu esconder Rosemary durante toda a sua vida. Triste, não?